A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amados irmãos, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos a mais um Vida Devocional e para mim é uma alegria muito grande, porque esse é o primeiro Vida Devocional de 2022 que eu estou aqui transmitindo para a gente compartilhar essa palavra com vocês. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros dá aí as boas-vindas a cada um de vocês, você que chegou agora, você que já está acompanhando a nossa programação da IPP TV, que é 24 horas no ar. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida. A IPP TV, a sua TV missionária, que faz parte aí justamente da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. E você pode colaborar com a obra do Senhor, porque somos uma igreja missionária. Já estamos furando aí vários postos ali no Nordeste, onde a gente consegue alcançar vidas, e você pode contribuir isso também. Já alcançamos mais de 3.000 cestas básicas nesse mês de janeiro, e isso também faz parte da nossa missão. Então, plantação de igreja, ajuda para aquelas pessoas que estão em vulnerabilidade social, pessoas que têm a necessidade daquilo que é básico. Você já tomou o seu copo d'água hoje? Pois é. Furar poços no sertão e no Nordeste é muito importante, justamente para que as pessoas possam ter ali aquilo que é mais necessário, mas que gera vida, água na vida das pessoas. Esse primeiro Vida Devocional, eu quero trazer a temática para trabalhar com você nessa manhã, na nossa devocional. 2022 é o meu primeiro devocional com vocês aqui. Ainda estamos no mês de janeiro, nessa quarta-feira aqui, onde eu e você, nesse dia 26 de janeiro, muita coisa já passou. Mas ao mesmo tempo você ainda pode estar naquele ritmo assim, o que será 2022 para mim? O que eu vou enfrentar? A gente ainda está saindo dessa pandemia, a gente ainda está vivendo momentos de dúvidas, o que vai acontecer nos próximos meses, como é que vai ser a liberação das escolas, faculdades, trabalho, distanciamento, tudo isso, terceira dose, quarta dose da vacina, tudo isso está no controle de Deus. Deus é soberano, Ele não perdeu o controle de nada. Aliás, Ele está no seu alto e sublime trono, e isso tudo Ele governa com as suas poderosas mãos, com a sua bondade e a sua misericórdia que se renovou nessa manhã sobre a minha e a sua vida. Por isso, o tema é 2022, Deus presente o tempo todo. Eu vou repetir para você, 2022, Deus presente o tempo todo. Meu amado irmão e irmã, não importa a circunstância que você passe nesse final de mês de janeiro, em fevereiro, março, abril e assim por diante, seja qual for a dificuldade que você enfrente, seja qual for o problema, o dilema, ou ao mesmo tempo na situação de bonança, de alegria, mas certamente virão dificuldades. Poxa, pastor, o senhor está dizendo que a gente vai passar dificuldade, então o senhor está rogando praga, pastor? Não, não é isso, não é isso. Mas o próprio Senhor Jesus disse para mim e para você através da sua palavra: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E é justamente sobre Jesus Cristo e nessa caminhada que nós vamos ter durante o ano de 2022 toda, é na palavra do Senhor Jesus que eu quero meditar com você. Abra a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, e nós vamos ler ali dos versículos de 35 a 41. Marcos, abra sua Bíblia aí ou ligue o seu dispositivo. Marcos 4, capítulo 4, versículos de 35 a 41. E nós vamos meditar sobre isso. A nossa caminhada na vida, a nossa jornada por todos os anos, na verdade. Deus presente o tempo todo em 2022, mas Deus presente o tempo todo nas nossas vidas. Seja no momento de bonança ou seja no momento de tempestade. Porque nós vamos ler justamente esse trecho, essa perícope que diz: Jesus acalma a tempestade. Por isso, eu vou ler aqui, você acompanha aí na sua versão, eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo d'água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro.
os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês estão tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esta é a palavra do Senhor. Meu amado irmão e minha irmã, 2022 avança, nós estamos aí caminhando para o fim de janeiro e, ao mesmo tempo, como eu já disse na introdução, você pode enfrentar problemas esse ano, você pode enfrentar tempestades nesse ano. E o que eu quero preparar o seu coração, dizendo que Deus está presente o tempo todo, é que não importa aquilo que você enfrente, e todo tipo de tempestade ou todo tipo de problema que a gente enfrenta, uma situação que de surpresa nos assalta, como foi o caso aqui dessa tempestade de vento, porque a gente precisa olhar o texto e daqui a pouquinho a gente vai caminhar um pouquinho mais sobre isso. Se você perceber em toda a palavra de Deus, todos ali os personagens da Bíblia, eles enfrentaram momentos de tribulação em algum momento da sua vida. Seja Moisés, seja Abraão, seja Davi, seja Elias, seja Pedro, Paulo, todos eles passaram por alguma situação que eles precisaram contar com o Senhor presente na vida deles o tempo todo. E é por isso que eu quero olhar para essa tempestade de vento, porque tempestade, para mim e para você, significa, no texto bíblico aqui, que a gente pode passar por algum sofrimento. Está bem certo que nem todos aqui vão entrar num barco, literalmente, e passar por uma tempestade no mar. Mas isso simboliza para mim e para você, isso traz uma figura de linguagem para mim e para você, que nessa travessia da vida, porque veja, Jesus estava no mar da Galileia. Ele tinha entrado no barco para ensinar a multidão. E foi quando ele disse: olha, vamos para o outro lado, vamos atravessar, vamos continuar a nossa missão. E por um momento, pode ser que você tenha estacionado o barco da sua vida aí nesse final de ano para refletir, para aprender, e agora você precisa continuar a sua missão. A missão de cuidar da sua família, a missão de cuidar dos seus filhos, a missão do seu trabalho, dos seus estudos, dos afazeres que você tem. E muitas vezes você se sente nessa travessia até mesmo desanimado. E é bem certo que, como nós estamos atravessando a jornada nessa vida, Deus está presente o tempo todo conosco. E nessa travessia nós não podemos temer, porque quando vêm as tempestades, Deus estando no barco ali da nossa vida, nós vamos vencer. Ele vai conduzir o barco da nossa vida, Ele nos dá a segurança. E a palavra para mim e para você: não tenha medo de 2022 e o que virá pela frente. Porque quando nós olhamos para esse tipo de sofrimento, nós podemos aprender que todo tipo de tempestade, observando nesse texto aqui, é como que a gente deve lidar com os problemas da vida. Quando eles chegam e nos tomam de surpresa, você vai ver que durante essa travessia, nós somos peregrinos nessa vida, até chegarmos ao outro lado. E chegar do outro lado significa chegarmos em segurança. E a segurança é a salvação em Cristo Jesus, onde nós vamos viver do outro lado do rio, ou do outro lado da travessia desse mar da vida, a vida eterna com Ele mesmo, porque Ele está nos conduzindo. Agora, a gente precisa olhar para esse momento das aflições que enfrentamos, das tempestades que sobrevêm sobre a nossa vida, muitas vezes de surpresa, que existe um paradoxo nessa tempestade. E esse paradoxo é, ao mesmo tempo, a nossa responsabilidade e a confiança de que Deus está conosco, controlando a nossa vida o tempo todo. Por isso, meu amado irmão e minha irmã, você vai ver que Jesus dá uma ordem: vamos para o outro lado, siga em frente. Vamos, peguem nos remos, issem as velas, controlem o barco. Ou seja, existe sobre mim e sobre você uma responsabilidade de fazermos alguma coisa. Você não pode ficar prostrado, você não pode ficar parado. Se esse tempo de reflexão que você virou aí de 2021 para 2022, você desanimou, a palavra de Jesus para mim e para você nessa manhã: continue remando, continue indo na peregrinação dessa vida,
caminhe, porque ela é só um pontinho na eternidade com Deus, da missão que Ele te entregou. Por isso, nessa manhã, se temos uma responsabilidade, é segurarmos nos remos dos barcos, é içarmos com as cordas da vida a vela que o vento do Espírito vai soprar sobre mim e sobre você para conduzir esse barco. E nós devemos confiar não somente na força do nosso braço, porque muitos vão dizer, então tá, a responsabilidade é minha, então eu confio na força do meu braço, o mérito é meu, eu vou pegar no remo, a responsabilidade é só minha, Deus não está no controle. Pelo contrário, é Deus no controle sim, o tempo todo, porque ao mesmo tempo nós não podemos ficar desanimados, largarmos os remos da vida e dizermos assim, se Deus está no controle, se Ele vai soprar o vento, eu não preciso fazer nada. Pelo contrário, os discípulos estavam aprendendo, e Paulo aprendeu isso muito bem lá na frente também, onde a gente deve segurar em cada remo, em cada mão, a responsabilidade de cada um de nós, daquilo que fomos chamados para fazer. Por isso, levanta a sua cabeça, por isso, sai dessa cama da prostração, por isso, levanta desse sofá, vai fazer aquele curso que você estava querendo fazer, vai estudar a palavra de Deus, vai orar mais, porque Jesus está dizendo, passe para o outro lado, venha comigo, e essa é uma palavra de ordem mesmo, é um imperativo, vamos continuar a jornada da vida. Por outro lado, sabendo que Ele vai conosco no barco e 100% da responsabilidade está nas nossas mãos, daquilo que devemos fazer na nossa parte, sabemos que 100% está no controle de Deus, porque Ele é que conduz a nossa vida e Ele é que ordena com que a tempestade e o vento se acalmem. Por isso, em primeiro lugar, se existe um paradoxo, é esse que você deve conter. Parece dois antinômios, né? Dois trilhos assim, que não se tocam, mas seguem para o mesmo lugar. Então a responsabilidade é minha? Sim, a responsabilidade é sua. Os seus atos têm consequências. E tomara a Deus que eu e você façamos somente aquilo que agrade ao Senhor. Responsabilidade com a sua palavra, em não pecar contra o Senhor, justamente para adorá-lo, mas ao mesmo tempo confiando na sua soberania de que Ele vai conduzir o barco da nossa vida. É esse paradoxo nessa manhã. O paradoxo da tempestade é esse. É você entender 100% do controle que você tem nas responsabilidades e naquilo que você atua. E ao mesmo tempo 100% nas mãos de Deus, porque Ele é soberano e conduz a nossa vida. Por isso, em segundo lugar, meu amado irmão e minha irmã, quando a gente olha para essa tempestade, muitas vezes você se questiona, por que isso veio sobre a minha vida? Por que isso se abateu sobre a minha casa? Eu não entendo porque Deus permitiu para que eu entrasse por esse deserto da vida, por esse vale onde eu estou passando e enfrentando essa doença. Eu não entendo porque Deus permitiu que esse vento se abatesse sobre a minha casa. Eu não entendo porque Deus permitiu que essa tempestade agitasse a minha família. Você deve entender que toda tempestade, ou seja, todas as dificuldades e aflições que a gente enfrenta, elas têm um propósito. Se por outro lado nós entendemos que Deus está 100% no controle, que as minhas responsabilidades e atitudes contam, Deus envia e Deus permite a tempestade para o nosso próprio bem. Por quê? Porque a tempestade ela traz experiência. E essa experiência vai trazer a maturidade. Por isso, todas as tormentas da vida nos fazem nos aproximar mais de Deus e nos tornamos mais piedosos em buscá-lo, em conhecê-lo. Ou seja, somos treinados, o nosso caráter é forjado. Agora, se Jesus nos ordena, passem para o outro lado, continuem na jornada da vida, entenda que essa ordenança vem para que nessa responsabilidade nós sejamos treinados, caráter provado e aprovado, vida forjada de experiência que vai ensinar outros que ficam para trás, que seguem os nossos passos, as nossas pegadas da fé. É nesse momento que eu digo para você, meu amado irmão, como o próprio povo de Israel, quando estava ali atravessando o deserto e se depara justamente de frente para o Mar Vermelho, eles começaram a murmurar, porque olhavam para a direita, deserto de um lado, olhavam para a esquerda, deserto do outro, olhavam para trás, e ali estavam os carros de Faraó e o seu exército para aniquilá-los. E olhavam para frente um mar intransponível. Qual foi a palavra de Deus para Moisés? Porque o povo murmurou, pensou assim, olha, não havia covas suficientes no Egito, que a gente veio ser sepultado aqui no deserto, a gente vai morrer aqui. E ao mesmo tempo Moisés faz aquilo que é certo, ele busca o Senhor.
E o Senhor dá uma resposta que é muito objetiva e imperativa, como foi a resposta de Jesus para esses discípulos. Vamos para o outro lado. Deus dizendo, continue sempre em frente. Por quê? Porque nessa resposta, Deus diz para Moisés, Moisés, por que você está clamando a mim? Porque você clama a mim, Moisés. Diga ao povo de Israel que marche. Ou seja, marchar é um passo de fé. Marchar não é andar titubeante. Marchar não é ficar prostrado, mas é você com passos firmes, acreditando que Deus está no controle da sua vida, mas que você tem a responsabilidade de marchar. Você vai dar o primeiro passo e Deus vai controlar tudo na sua vida, porque é Ele quem abre o mar. Ou seja, nessa responsabilidade, eu e você entendemos que a mensagem para mim e para você é continue sempre em frente, porque toda dificuldade vem para o nosso próprio bem, nesse propósito da tempestade. Foi assim também com o próprio Elias. Enfrentou ali os mais de 400 profetas de Baal. Aquele homem fez algo extraordinário diante de Deus e através de Deus e para a glória de Deus, quando ele, clamando ao Senhor, fogo do céu desce sobre o altar ali que estava encharcado de água e ao mesmo tempo provando que o único e verdadeiro Deus era o Senhor dos exércitos, Yahvé. De modo que ele, com aquela sua coragem tremenda, tem a responsabilidade de executar e aprontar o altar. Ao mesmo tempo, ele vai lá e elimina os mais de 400 profetas de Baal e se tornou um homem ali que fez um grande feito diante de Deus, mas ao mesmo tempo, ele foge. Ele foge com medo da notícia de uma mulher, Jezabel. Ele tinha enfrentado 400 homens e ao mesmo tempo, por causa da palavra de uma mulher que amedrontou seu coração, ele se esconde numa caverna. E o que Deus vai dizer para ele é o seguinte, Elias, sai da caverna porque eu estou presente. Trovões, terremotos, tempestades. E aonde está a minha voz, Elias? Também na brisa, na bonança. Ou seja, Deus presente o tempo todo, sai da caverna, porque ainda 7.000 não se dobraram. Então tem pessoas ao seu lado, isso denota para mim e para você, meu amado irmão e minha irmã, que você pode contar também com a igreja. Vem para a igreja, sai da prostração e entra aqui no meio do povo de Deus, porque tem pessoas que não se dobraram diante das tempestades, tem pessoas que não se dobraram diante da palavra do inimigo. Por isso é da nossa responsabilidade que toda tempestade, a gente possa entender que ela vem para forjar o nosso caráter, que ela vem para nos ensinar para o nosso próprio propósito, e é por isso que o próprio Senhor Jesus, aquele que enfrentou a suprema tempestade na cruz, ele que enfrentou e venceu, está conosco o tempo todo. O que Jesus está dizendo para mim e para você nessa manhã é o seguinte, no final, se você não passar pelas tempestades da vida, você não vai entender como é que você pode ter o seu coração totalmente confiante no Senhor. Por isso, se você vive apenas para o seu trabalho e a sua confiança estava nele e você perdeu o seu emprego, se algo der errado, você vai desmoronar, meu querido, porque a sua rocha, o verdadeiro comandante do barco em quem você deve confiar é Jesus. Se a sua vida está baseada no relacionamento com alguém que se decepcionou e essa pessoa era o dono do seu coração, seja o dinheiro, carreira, família, qualquer outra coisa que tome o lugar de Deus, você não vai colocar o coração na confiança certa dentro do barco em que Jesus está no controle. Veja isso. Então, entendemos nessa manhã o paradoxo da tempestade. 100% da responsabilidade estão nas minhas atitudes, mas eu confio que 100% está no controle de Deus. Unido isso tudo, o propósito da tempestade, ela vem para forjar o meu e o seu caráter. E aprendemos assim, que Deus continua ordenando, siga em frente porque eu estou com você. Agora, 2022, Deus presente o tempo todo. Por quê? Porque o sofrimento não vai fazer com que você ganhe a sua vida automaticamente. Não é que você vai sofrer para poder, por causa, eu passei pelo sofrimento, então agora por causa do meu aprendizado nos méritos do sofrimento, e ao mesmo tempo, quando veio aí essa dificuldade, eu pude aprender alguma coisa. Não é uma lição apenas, mas é você ter o controle do seu coração debaixo da graça de Deus. É você olhar absolutamente para esse Jesus que está no barco, onde ele vai dizer para a tempestade, acalme-se, fique quieto, vento.
você entender que esse que ordena a natureza, que controla o universo, ele está no controle do seu coração. E é por isso que nós precisamos entender que a tempestade por si só não vai fazer de mim e de você uma pessoa melhor. Na verdade, nós podemos olhar para Jesus Cristo e entendermos a razão pela qual nós podemos confiar. Quando Jesus está questionando os discípulos aqui, olha, onde está a fé de vocês? Por que vocês ainda não estão exercitando a fé? E o que é fé, meu amado irmão e minha irmã? Nesse sentido aqui, a fé é a confiança em Deus. A fé colocada por Jesus Cristo aqui é você poder descansar, porque num sentido, você percebe que Jesus, como ser humano muito cansado, ele chegou a adormecer ali na popa do barco. Mas ao mesmo tempo, o fato de Jesus estar descansando denota para mim e para você que nós não precisamos ter medo, que nós podemos descansar na presença do Senhor o tempo todo. Então, a tempestade, para mim e para você, significa que Deus está presente nela, porque se por um lado existe o paradoxo, se por outro lado existe o propósito, é Deus presente o tempo todo na tempestade. Porque quando nós praticamos a fé, essa fé que Jesus está questionando aqui, nós estamos exercitando a presença de Deus o tempo todo na minha e na sua vida. De modo que você deve olhar para as dificuldades e fazer a oração e o questionamento certo, que foi o questionamento que eles fizeram aqui. Quem é este que até o mar e o vento obedecem? Quando eles fazem essa pergunta, e essa pergunta foi corretíssima, eles estavam direcionando: quem é este, senão o verdadeiro e único Deus? Aquele que controla todo o universo, tem um poder sobre a minha e a sua vida. E é por isso que fica muito claro para mim e para você que a presença de Deus deve ser praticada o tempo todo. Não existe momentos em que você se separa da presença de Deus. Deus está com você em todas as situações. De modo que eu e você, ao caminharmos, precisamos dessa fé para entendermos que tanto na bonança, ou seja, tanto na calmaria, tanto na alegria, tanto no momento em que recebemos tantas bênçãos do Senhor e muitas vezes nem reconhecemos que Deus nos guardou, que Ele teve misericórdia, que Ele foi gracioso, como também reconhecer que Ele está presente em cada tempestade. E é por isso que nessa manhã eu quero encerrar aqui comigo e com você, porque se por um lado, numa tempestade, Jonas fugia da sua missão, e ele sabia que Deus estava trazendo aquela tempestade sobre a sua vida, para que ele fosse jogado para fora do barco ali. E ao mesmo tempo, sabendo que esse julgamento de Deus era porque ele não tinha cumprido a sua missão, perceba que Jonas também estava dormindo. E aí ele é expulso ali do barco, mas Deus, por misericórdia, o recolhe através do grande peixe e faz com que ele cumpra a sua missão. Mas ao mesmo tempo você vai ver Jesus também dormindo no barco, como uma espécie de Jonas supremo, definitivo, mas que é aquele que está cumprindo a sua missão sem fugir do Senhor e controlando a tempestade da vida. Por isso, o propósito da tempestade, esse paradoxo que vimos primeiro, e ao mesmo tempo a presença de Deus, é para que eu e você confiemos com fé e pratiquemos a linguagem da aliança. A aliança é, se Deus me presenteou com fé, porque ela é um dom de Deus, eu pertenço a Ele. E se eu pertenço a Ele, Ele vai me guardar o tempo todo. Por isso eu posso confiar, não preciso fugir dos problemas da vida tentando tomar algum atalho, como Jonas fez, mas eu posso não ter medo e confiar que ainda que se abata o vento mais forte sobre a minha vida e sobre a minha casa, o Senhor está presente, Ele controla tudo e ao mesmo tempo eu posso cumprir a minha missão. E a minha missão é glorificar a Deus acima de todas as coisas. Glorificar a Deus no meio da tempestade. Glorificar a Deus porque em Jesus Cristo, que enfrentou a suprema tempestade da cruz do Calvário, onde Ele leva sobre si todos os ventos da vida, do nosso pecado, das nossas doenças, das nossas chagas, do nosso sofrimento, Ele tomou sobre os seus ombros e Ele disse: eu venci a tempestade suprema, a tempestade da morte eterna, para que você tivesse vida, vida eterna e vida abundante. E essa vida e a missão que você vai cumprir na travessia desse barco é único e exclusivamente para a glória de Deus. Por isso, meu amado irmão e minha irmã,
confie no Senhor, entrega o teu caminho a Ele e o mais Ele fará. Eu quero orar com você nessa manhã. Eu quero orar com você porque dentro desses 3 pontos que nós acabamos de ver, né, o paradoxo da tempestade, o propósito e a presença de Deus, ou seja, 2022, Deus vai estar presente com você no barco o tempo todo. Pratique essa fé, pratique a presença de Deus em todos os lugares. Seja onde você estiver, no seu trabalho, nos seus estudos, na sua casa, abre a Bíblia, tenha comunhão com o Deus da palavra, ore a Ele e Ele falará através do Espírito Santo ao seu coração. Vamos orar nesse momento e eu quero aqui compartilhar com você justamente nesse nosso chat aqui, onde a nossa turma da IPPTV nos manda, nos envia, temos aqui alguns pedidos de oração. E a Marlene já colocou aqui, olha, peço oração pela minha vida, por toda a minha família. A Selma coloca aqui, pela minha vida espiritual e salvação da minha família, amém. A Karina coloca aqui, que Deus derrame o seu sangue sobre todos nós. Sim, o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados e que sejamos abençoados. Amém, querida. Josineide disse aqui, Deus sempre no controle de tudo. E o Israel, lá de Pernambuco, pediu que a gente ore pelo filho dele, que vai fazer uma prova do concurso da Polícia Militar. Amém. Que ele seja aprovado para a honra e glória de Deus. E aí muitas pessoas aqui, meus irmãos, colocando os pedidos e nós cremos naquilo que eu sempre falo, né? Se você não colocou aí, pode colocar o seu pedido de oração. Enfim, o Matheus Taylor coloca aqui, ore também por mim, para que Deus possa fortalecer a minha fé. Oração pela minha família, a Kátia coloca aqui. E tantos outros pedidos vão chegando, enfim, tudo isso a gente coloca diante do Senhor. O Fernando Lima falou aqui, peço orações em todas as áreas da minha vida. É isso mesmo, não está fácil. Eu sei que está complicado, mas saiba, Jesus está no barco. Ele é o Deus onisciente, onipotente, onipresente. Ele conhece o teu coração. Você colocou o teu pedido aqui. A Kátia mais uma vez coloca aqui, ó, saúde, né, pela Paula Letícia. A Maria Calande, né, para poder vender um imóvel. A Andréa Papini colocou aqui, a minha filha Isabela, libertação. É isso. Coloque o seu coração diante do Senhor. Deixe os seus pedidos aqui. Aqueles que não puderam colocar, mas Deus sabe dos seus pensamentos e sabe o que é melhor para você. Por isso nós vamos orar agora. Feche seus olhos aí, se você quiser colocar ainda os seus pedidos. Ainda que eu não leia, não tenha conseguido ler aqui, Deus já leu o teu coração. E à medida que você lê a palavra de Deus e à medida que você tem comunhão com Ele, a Bíblia vai fazendo a leitura do teu coração e vai dando as respostas certas para o teu viver. Como fizemos nessa manhã. Resposta certa para 2022. Siga em frente, porque Jesus está no barco. Deus presente o tempo todo. Feche seus olhos, vamos orar. Bendito Deus, nós te agradecemos nessa manhã, porque Tu és o Deus de toda graça, todo poder. E nós queremos o tempo todo, seja na bonança, ou seja na tempestade da vida, nós queremos glorificar o Teu nome, não retrocedendo, não largando os remos, não deixando de içar as velas, mas ao mesmo tempo confiando no Senhor, que a Tua presença no barco tira todo o medo, que a Tua presença na travessia, na peregrinação dessa vida, nos dá o fortalecimento da nossa fé, para que praticando essa fé, ou seja, essa aliança que temos com o Senhor, nós possamos confiar que tudo está debaixo da Tua poderosa mão. Por isso, Senhor Jesus, nos ajuda, Deus, Espírito Santo, a confiarmos cada vez mais no Senhor. Ao enfrentarmos os problemas da vida, possamos, nesse ano de 2022, atravessar esse ano, confiantes de que o Senhor vai conduzir a cada um de nós, dentro do Teu santo propósito, na missão de vivermos o Teu reino. Mais uma vez, Senhor, para a Tua glória, nessa temática onde trazemos para o ano de 2022 na nossa igreja, o Deus incomparável e aquele a qual a glória é devida ao Seu nome. Por isso, entregamos todos os pedidos que foram colocados aqui, debaixo do Teu querer, debaixo da Tua soberana vontade. E realiza, Senhor, o propósito santo do Senhor no coração dos meus amados irmãos. Traz a cura, traz a bênção especial, mas ao mesmo tempo, traz o senso da missão, para que os meus irmãos se levantem e continuem sempre em frente. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, um beijo grande no seu coração e até o próximo Vida Devocional.
Fique na paz. Tchau, tchau.